boas-vindas ao Nerdologia. Meu nome é Guilherme Lu e eu sou bacharel em Educação Física, divulgador científico, professor de calistenia e, tirando o Saitama, seria o Flash um dos personagens mais apelões da cultura pop? Hoje nós vamos entender como funcionariam os poderes ou como seria a biologia de um super velocista. Mercúrio e Macário, Flash, XLR8, Sonic e, é claro, Ligeirinho e Papaléguas. O que não falta na cultura pop são personagens velocistas, mas sem dúvidas o mais conhecido de todos é o Flash. Independentemente de quem esteja usando o manto, o Velocista Escarlate tem uma velocidade absurda e já fez vários feitos incríveis. Mas mais rápido do que o Ezra Miller se metendo em outra confusão, eu vou seguir o padrão clássico do Nerdologia de destruir um sonho de vocês. Os poderes do Flash são impossíveis. É claro, é um super-herói fictício, mas o Atila nesses dois vídeos já demonstrou que o Flash vai além. Alguns feitos do herói são tão apelões que, para funcionar, o poder dele seria basicamente anular as leis da física. Mas tirando esse pequeno inconveniente da física, eu, como formado em educação física e apaixonado por movimento humano, fico me perguntando, quais seriam as adaptações para a gente ter um super velocista? Que mudanças fisiológicas, energéticas e biomecânicas a gente teria que ter? Para responder essa pergunta, nós precisamos antes entender um pouco de como a gente se movimenta. Basicamente, a todo momento nós estamos enviando comandos do nosso cérebro em direção aos músculos. Esses sinais fazem eles contraírem e, dependendo de qual músculo contrai e com que velocidade e força, a gente tem diferentes movimentos. É assim que a gente come, escova os dentes, anda e corre. E olha, a gente não é dos animais mais velozes, mas uma coisa que a gente sabe fazer é correr, principalmente se tratando de resistência. Nisso, nossa espécie consegue correr mais que cavalos, cachorros e até guepardos. Essa parte incrível sobre nossa resistência eu deixo para contar mais num outro vídeo, mas o problema é quando a gente precisa ser rápido. Aí, a gente perde para basicamente qualquer animal. Bom, talvez não para eles. Isso torna a ideia de um super velocista um pouco difícil. Para usar como exemplo, o Bolt, recordista mundial dos 100 metros, corria essa distância numa velocidade média de 38 km por hora, chegando a 44 no pico. Isso é muita coisa, mas bem longe dos mais de 100 km por hora que um guepardo, o animal terrestre mais rápido do mundo, pode alcançar. E para chegarmos a velocidades como essa, nós poderíamos pensar em várias adaptações. A primeira e mais óbvia seria na estrutura muscular. São nossos músculos que produzem força para gerar movimento, mas nem todo músculo é igual. Por exemplo, dentro deles nós temos diferentes tipos de fibras musculares que têm diferentes características. As do tipo 1, que tendem a ser mais lentas e resistentes, e as do tipo 2, que são mais rápidas, mas mais sensíveis à fadiga. Apesar de variar muito entre pessoas e diferentes grupos musculares, de maneira geral, atletas de modalidades explosivas possuem uma maior proporção de fibras do tipo 2. Isso tanto por uma questão genética, mas também por treinamento. Um Flash da vida real poderia ter uma proporção ainda maior desse tipo de fibra, principalmente as do tipo 2X. Ainda na estrutura muscular, uma segunda adaptação muito legal seriam músculos mais elásticos. Calma que eu explico, esse ainda não é o vídeo do Luffy. Uma das capacidades que eu acho mais incrível nos nossos músculos é conseguir funcionar como uma espécie de mola para armazenar e liberar energia. Neles, existem algumas estruturas elásticas que, quando alongam e são rapidamente liberadas em uma contração, geram mais força. Isso é o que é chamado de ciclo alongamento-encurtamento. Tem teste clássico que deixa esse mecanismo bem claro, é um de salto máximo, que você inclusive pode fazer aí na sua casa. Aqui a gente salta de duas formas, a primeira agachando, sustentando o movimento por uns segundos e depois saltando o mais alto possível. E a segunda fazendo isso tudo de uma vez, de forma rápida e explosiva. Na primeira forma, quando pausamos o agachamento, a energia acumulada nas estruturas elásticas se dissipa e é perdida. Agora, quando agachamos e saltamos de uma só vez, a energia elástica acumulada faz a gente saltar mais alto. Esse é um processo que ocorre em todo movimento explosivo que a gente faz, inclusive a corrida. Um Flash da vida real poderia ter esse mecanismo ainda mais refinado, conseguindo armazenar e liberar mais energia dessas estruturas para alcançar maiores velocidades na corrida. Mas aqui entrariam dois probleminhas. O primeiro seria referente à fadiga. Como eu disse, fibras musculares mais rápidas, por mais que consigam produzir força rápido, também fadigam mais fácil. Esse é um grande impeditivo para mantermos altas velocidades por longos períodos. O Bolt mesmo manteve a velocidade de 44 km por hora por menos de 2 segundos. Para um guepardo é a mesma coisa. Esses animais conseguem dar tiros impressionantes, mas que duram cerca de 30 segundos. Um super velocista teria que ter mecanismos muito aflorados para resistir a essa fadiga, mas para quem corre na velocidade da luz eu acho que isso não é um grande problema, né? E além de resistir à fadiga, como já abordado na série do Flash, um super velocista consumiria muita energia.
Para vocês terem noção, em velocidades máximas, nossos músculos podem consumir até 120 vezes mais energia do que quando estão em repouso. Então, para manter a corrida, um supervelocista também teria que ter altos estoques de energia rápida, em forma de ATP e creatina fosfato, que são formas meio que imediatas de energia nos nossos músculos. Infelizmente, não vai dar tempo de explicar essa parte em detalhes aqui no vídeo, mas eu preparei um infográfico no meu Instagram que eu abordo esse tema energético e lá você vai entender o porquê o Flash teria que ter uma fortuna digna da família Wayne para comprar tanta comida e, é claro, creatina. Tirando todos esses aspectos de adaptações mais estruturais, uma coisa fundamental nisso tudo seria o controle rápido dessa musculatura. Como eu falei, é o nosso sistema nervoso que envia sinais para os músculos contraírem. No supervelocista, esses sinais também teriam que ser mais rápidos. Isso porque quanto mais rápido a gente está correndo, menor é o tempo de contato dos nossos pés com o chão. Com isso, menos tempo a gente tem para produzir força com as pernas e nos projetar para frente. Um supervelocista poderia ter várias adaptações neuromusculares para contrair os músculos mais rápido. E esse tipo de adaptação, na verdade, não é nem coisa de super, não. Na vida real, pessoas que treinam potência conseguem ativar os músculos mais rápido do que pessoas que treinam resistência, por exemplo, justamente por esse tipo de adaptação. Mas a gente, é claro, tem um limite, e nesse estudo aqui foi encontrado que nós até conseguiríamos produzir mais força durante a corrida, mas como o contato com o chão é muito rápido, esse é um grande limitador da nossa velocidade. Na pesquisa, eles fizeram uma estimativa bem hipotética de que se nós produzíssemos força mais rápido, poderíamos chegar até 69 km por hora, o que já seria um baita avanço. Por fim, como a gente viu, várias adaptações seriam possíveis em um supervelocista. E como nossa biologia é tão complexa, é claro que daria para falar de vários outros pontos que não caberiam tudo no vídeo. Por isso eu queria saber de vocês, qual outra adaptação você acha que supervelocistas poderiam ter? Comenta aqui que as melhores ideias eu trago no fim do meu próximo episódio. Como sempre, é claro que tudo isso é um exercício criativo de ficção, mas o que eu acho mais legal é o como a gente pode aprender sobre a nossa própria biologia ao brincar com as coisas da cultura pop. No caso dessas adaptações que eu trouxe do Flash, basicamente todas elas melhoram com o treinamento físico, isso na gente mesmo. É claro que você não vai correr na velocidade da luz e nem alterar linhas do tempo, ainda bem. A gente tem um limite claro do quanto podemos evoluir. Mas praticar exercício físico, seja ele de velocidade, distância ou força, talvez seja a forma mais realista da gente se tornar um pouquinho mais próximos dos super personagens que tanto gostamos. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre a ciência do exercício e diferentes formas de treinamento, me segue no Instagram que eu tô sempre falando disso por lá. E no meu último episódio sobre como Michael J. Fox está mudando o futuro da doença de Parkinson, o Coy comentou sobre um caso muito curioso. Uma mulher que consegue identificar pessoas com Parkinson pelo cheiro. Parece coisa de ficção, mas é real. A Joy tem uma condição chamada hiperosmia, que é uma hipersensibilidade a odores. No caso, ela conseguia sentir um odor diferente do seu marido, que anos depois foi diagnosticado com a doença. Hoje, ela auxilia algumas pesquisas que tentam identificar o que são esses odores, já que um odor é feito de moléculas que podem ser identificadas. Isso também poderia auxiliar um diagnóstico precoce no futuro. Não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e até a próxima!